Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Urina em Foco. Meu nome é Júlia Duarte, eu sou médica urologista em Belo Horizonte. Estou aqui com o Dr. Renato Mascarenhas, meu colega e amigo, também urologista em Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito comum no consultório do urologista, nos nossos plantões, e que muita gente tem dúvidas, né? Que é a litíase renal, ou simplesmente as pedras nos rins, né? Os cálculos, tudo isso são sinônimos. Então, cálculo renal, litíase, pedras, tudo a gente está falando da mesma coisa. E o que é isso, Renata? Explica pra gente o que é pedra nos rins, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente pode ter uma pedra dentro do nosso corpo? Pois é, Júlia. Pedra nos rins ou cálculo renal são sinônimos, como você mesma disse. É uma condição relativamente prevalente na população. A gente estima que 5 a 10% das pessoas vão ter uma pedra nos rins em algum momento da vida. Existe uma prevalência maior na meia-idade, alguma coisa entre os 25 e os 55, 30, 60 anos de idade. Essa prevalência vai ser aumentada, ela vai estar maior, mais presente. É um pouco mais raro você ver cálculos em idosos, é um pouco mais raro você ver cálculo em criança, mas existe também, né? A formação de cálculo, ela é plurimetabólica ou multifatorial, tá? Existem alterações no metabolismo da formação da urina que levam à formação de cálculo. Para a gente entender, o cálculo, ele é uma rocha, tá? Ele não é diferente de uma rocha que você encontra na natureza. Você tem mais de uma formação distinta de cálculo, mas os cálculos são cálcicos na sua maioria, ou seja, é um cristal, um conjunto de cristais, na realidade, de cálcio, que levam à formação de cálculo quase em 70% das vezes. Existem outros cálculos, como, por exemplo, os de ácido úrico, que seriam também relativamente prevalentes, mas o mais comum é cálcio. E a brincadeira aqui é que, se você entregar um cálculo renal para um geólogo, que é um estudioso de minerais, e entregar uma pedra cálcica para ele, esse geólogo vai ter muita dificuldade de falar o que é o que, da onde que veio a rocha biológica, vamos dizer assim, uma rocha criada num sistema biológico, da onde que veio a rocha mineral que ele pegou na natureza. Então, vamos ter esse conceito de que cálculo é uma rocha que é formada dentro do rim do indivíduo. Eu acho que uma forma legal também da gente entender, né, o que leva à formação dessa rocha. A nossa urina, a gente já comentou aqui em vídeos anteriores, Sim. né, que ela é composta por vários solutos, ou seja, a gente tem várias coisas, várias substâncias que estão dissolvidas ali na urina. E às vezes alguma substância está numa concentração mais alta. Então vamos pensar quando a gente fazia experiência lá na aula de química no colégio, né? Coloca um copo transparente, enche ele de água e aí você vai colocando, por exemplo, sal de cozinha ou açúcar. Você vai dissolvendo aquilo. Chega um ponto ali da saturação daquela solução, né? Que a gente fala, o tanto, o máximo de açúcar que você consegue dissolver em uma determinada quantidade de água. A partir de determinado ponto, se você começar a adicionar açúcar, você vai começar a ter aquele açúcar depositando, porque ele não tem como dissolver mais. Então, é mais ou menos isso que acontece no nosso corpo, né? Quando a gente tem um excesso de alguns solutos, de algumas substâncias que estão ali dissolvidas na urina, elas começam a depositar, a formar cristais. E aí, uma vez que você tem um cristalzinho ali pequeno, a tendência é que vai tendo mais e mais substâncias se depositando ali em cima dele, aquele cálculo, né? Aquela pedrinha possivelmente vai crescendo dentro do rim. De maneira simplista, é química básica, né? Excesso de cristais, excesso de outras substâncias para pouca água, e com isso, há um depósito, a partir dali, um início que a gente chama de matriz, né? E por essa matriz ela começa a agregar, por afinidade iônica, ela começa a agregar mais cristais, e aí você começa a ter seu primeiro dia da formação de um cálculo renal, que também não se forma da noite para o dia, mas é uma coisa progressiva, às vezes mais rápida, às vezes mais demorada, dependendo do metabolismo de cada um, né? Exato. Você está falando de metabolismo, né? A gente tem vários fatores que são associados à formação dos cálculos, né? Existem tipos diferentes de cálculos renais, então, como o Renato comentou, a gente tem cálculos de oxalato de cálcio, ácido úrico, e aí tem várias outras substâncias também, cistina e vários outros que a gente poderia citar. Os mais comuns mesmo são realmente os que têm cálcio na sua composição. A gente vai fazer uma observação depois, que isso não quer dizer que não é para a gente consumir cálcio, Isso é viu? importante. É uma confusão muito comum, né, de quem ouve às vezes falar que tem cálcio nos cálculos e que então acha que tem que evitar de tomar leite, essas coisas, né? Isso não é verdade, a gente vai explicar depois por quê. Mas existem vários fatores que podem facilitar
a ocorrência dos cálculos, né? Comenta alguns pra gente, Renato. Na realidade, como eu disse, Júlia, é um erro metabólico, a princípio. E existe sim uma prevalência para alguns relativo à predisposição genética, então existe sim a possibilidade de ser uma coisa algo hereditária, a gente vê isso de vez em quando em consultório, né? Pacientes que o pai já teve, o irmão já teve, o filho já tem. A família toda é paciente. Às vezes sim, às vezes a família inteira é paciente da gente. Então existe essa questão genética, mas existe as questões, como a gente já comentou aqui, as questões metabólicas, e existem as questões ambientais, né? Então você pega o que o indivíduo bebe de líquido durante o dia, a quantidade de proteína que ele ingere, a questão de sal, o sódio de modo geral, talvez o exemplo mais comum seja o sal de cozinha, mas quase tudo que é industrializado hoje tem muito sal, né? Às vezes a gente está consumindo um refrigerante que é doce, você vai ver a quantidade de sódio daquele refrigerante, é uma coisa importante. O sal, a água, ela tem prioridade no nosso corpo para o sódio, né? Então, tudo tem que ser resolvido primeiro com sódio, e às vezes falta água para o resto. Isso seria uma explicação simplista do que acontece com relação ao cálculo. Obesidade está relacionada à formação de cálculo, e uma coisa interessante da gente comentar é que homens têm mais cálculo que mulheres, na proporção de 2:1. Talvez isso está mudando, né, devagarinho, porque a questão de maus hábitos de vida estão atingindo a todos hoje, homens e mulheres, mas provavelmente homens têm mais cálculo que mulheres. Então, a outra coisa importante, a questão de temperatura, né? Países mais quentes, cidades mais quentes, trabalhos onde o indivíduo é submetido a uma condição de mais caloria, isso prevalece também a formação de cálculo, a pessoa sua mais, ela desidrata mais. Então, assim, o recado quanto mais água no corpo, menos cálculo, provavelmente. Uma coisa interessante da gente ter em mente, né? A gente fala muito da quantidade de água que a gente deve tomar, a gente já fez até vídeo sobre isso. Sim. Mas para quem tem tendência a formar cálculo, a conta é um pouco diferente. O ideal é que a pessoa se hidrate o suficiente para urinar cerca de 2,5 litros por dia. Isso, geralmente, a pessoa tem que tomar muita água. E vai depender de pessoa para pessoa, porque como você comentou, depende do tanto que a pessoa sua, do tanto que ela transpira, perde líquido de outras formas, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa toma 3 litros de água por dia, mas ela trabalha em um ambiente muito quente, sua o dia inteiro, digamos, um salva-vidas na praia, um personal trainer, ou alguém que trabalha perto de máquinas que ficam com muito calor, e a pessoa transpira muito, às vezes aquela pessoa toma 3 litros de água por dia, mas ela urina 1 litro por dia, porque ela está perdendo muito líquido de outras formas. Ou mesmo que não seja do trabalho, né? Alguém que faz muito exercício físico, ou um atleta, né? Que aí pode ser profissional ou não. Então, na hora que a gente pensa na prevenção dos cálculos renais, a gente tem que pensar no volume de urina que aquela pessoa vai produzir. Então, uma forma legal de ver se você está bem hidratado é sempre olhar se a urina está clarinha, né? Assim, tá aquele amarelo clarinho. Mas para quem tem tendência a formar cálculos e quer realmente ter um cuidado mais ativo de prevenir, o ideal é que a pessoa tenha uma ingestão de líquido suficiente para urinar 2,5 litros por dia. E aí uma medida que às vezes a pessoa pode fazer é realmente medir essa urina, né? Um dia ou outro, né? Não é que precisa de ficar medindo todo dia. Mas às vezes pega aqueles copos de cozinha, né? De receita que são graduados e mede ali quanto que tá a urina, soma aqui, quanto que tá urinando, soma aquilo ao longo de 24 horas para ver se está com um volume urinário legal ou se precisa de aumentar a ingestão de água. Eu acho que esse macete da coloração da urina, eu acho que é uma coisa relativamente simples. Lembrar que a urina boa é a urina clarinha, né? Aquele amarelo bem clarinho, ou até transparente mesmo. Eu acho que é um bom parâmetro para a gente calcular isso aí. E no final das contas, eu acho que o recado a ser dado é esse, né? A prevalência de cálculo renal não é pequena. Como evitar? Mais água, menos sódio, uma dieta balanceada. Comer né? Frutas, verduras, exatamente. fibras, Exatamente. né? Isso tudo vai ajudar a tentar manter peso, né? A atividade física, inclusive, é importante para isso, né? A gente sabe que a síndrome metabólica é um conjunto de quando a pessoa tem um excesso de peso, né? Assim, então, principalmente o acúmulo de peso ali na região visceral, que a gente fala, aquela gordura abdominal,
resistência à insulina, né, alteração de colesterol, tudo isso compõe o que a gente chama de síndrome metabólica. E está associado à maior formação de cálculos. Então, como o exercício físico vai ajudar? Geralmente tem um ganho indireto, né, que a pessoa tem hábitos de vida mais saudáveis, alimentação melhor, mas também ajuda na resistência à insulina, ajuda a evitar a síndrome metabólica ou a tratá-la. Então, isso tudo vai ajudar também a prevenir a formação de cálculos. Acho que outra coisa em relação à dieta, né? Proteína, consumo recomendado para evitar, né? Moderado, né? Moderado, seria ali até 1 grama, mais ou menos, Sim, por quilo por dia. Lembrando que 1 grama de frango, por exemplo, não significa 1 grama de proteína. Então, geralmente, esses cálculos, assim, quando a pessoa precisa de um ajuste muito fino, às vezes o ideal é que tenha até um acompanhamento de um nutricionista, Sim, né? Para ter uma dieta personalizada. Mas, de modo geral, para a população que só quer evitar, né? Não é uma pessoa que está formando muitos cálculos, ela só quer evitar de ter cálculos. A gente costuma recomendar que evite o excesso, né? Vai um pouco de bom senso aí também, sim. de uma dieta E equilibrada. por fim, Júlia, você comentou isso no início do vídeo, eu acho que é importante deixar esse recado final aqui, com relação à formação de pedra. A gente falou que a maioria dos cálculos ou pedras renais, eles são cálcicos, e aquela ideia de que, então, eu não posso comer cálcio. Explica rapidinho isso para a turma aí, para a gente deixar isso pacificado, para deixar resolvido isso na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é essencial. Antes de eu explicar, só lembrando, se você está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de seguir o nosso canal, ativar as notificações, curta e compartilhe aí com quem você achar que possa gostar dessas informações também. Mas voltando aqui para a questão do cálcio, a confusão comum é essa, né? A pessoa acha que quanto mais cálcio ela ingerir, ela vai ter mais cálcio sobrando no corpo de certa forma, disponível, e isso vai acabar levando a uma formação de cálculos. Mas, na verdade, o cálcio, quando a gente ingere ele, seja leite, iogurte, queijo, etc., ele atua no nosso corpo como um quelante de oxalato. O que é isso? Ele se une ao oxalato, que é uma outra substância que vem também da nossa alimentação, e na hora que ele se une, ele ajuda o nosso corpo a eliminar pelo intestino mesmo, né, pelas fezes, esse excesso do oxalato. E o excesso de oxalato, sim, é o que é mais responsável pela formação dos cálculos. Então, a gente ter uma dieta pobre em cálcio vai, inclusive, favorecer a formação de cálculos. É um paradoxo. Parece paradoxal mesmo, mas assim, então a gente deve ter uma ingestão saudável, não só para manter o nosso metabolismo ósseo, né? O cálcio ele é super importante para a gente evitar osteoporose, para outras funções do nosso corpo, mas também para a gente, inclusive, evitar a formação de cálculos renais. Então, a gente deve ter uma ingestão equilibrada do cálcio também. Então, o recado é esse. Cálcio na dieta é importante, tá? O fato de você, provavelmente, ter cálculo nos rins, não é para deixar de comer. Ele é importante para você. Com certeza. E é isso, né? Então, vida saudável, alimentação equilibrada, a fórmula mágica, né? E muita água, muita água, muita água, muita água. Exatamente, tomar água, comer bem. É isso. Nós vamos fazer mais vídeos contando um pouco mais sobre a questão dos cálculos, sobre inclusive o tratamento, né? Sim. Alguns mitos comuns também, para a gente tirar as dúvidas. Então, fique atento, não perca os nossos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, deixe suas dúvidas, ou se quiser fazer sugestão para outros vídeos futuros, fique à vontade. E não se esqueça de seguir o nosso canal e até a próxima.